Muito bem. Primeiro, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje vamos falar sobre Idade Média, né? Bem, a gente precisa entender que a Idade Média é um período histórico, né? Existem basicamente 5 grandes períodos históricos. Começa lá com a pré-história, que é tudo que vem antes da invenção da escrita. Aí, depois da invenção da escrita, começa a Idade Antiga. Aí, quando acaba a Idade Antiga, começa a Idade Média, que é sobre o que a gente vai falar. Aí, ao fim da Idade Média, vem a Idade Moderna e, por fim, chega a Idade Contemporânea, que é a nossa idade atual. Quando começa a Idade Média, né? A Idade Média, ela começa basicamente quando acaba o Império Romano, né? Aquilo que a gente convencionou chamar de Império Romano do Ocidente. Isso acontece mais ou menos ali pelo século V, estamos falando já depois de Cristo, e é um momento em que Roma sofreu muito com as chamadas invasões bárbaras, né? E essas invasões, então, levam o Império ao fim. A Europa muda completamente, né? Uma coisa era a Europa sob o controle do Império Romano, né? Outra coisa é a Europa sem o Império Romano, né? Com seu território invadido por povos de diferentes regiões, né? Então ali muda tudo e por isso a gente entende que começa uma nova fase, um novo período histórico, tá bom? Então, queda do Império Romano, acaba a Idade Antiga, começa a Idade Média e ela dura mais ou menos aí uns 1000 anos, né, 10 séculos, até a chamada queda de Constantinopla, que era a capital do que sobrou do Império Romano, que é o que a gente também chama de Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, também chamado de Bizâncio. Então, Constantinopla era a capital desse império, que fica, né, ou ficava onde hoje está um país chamado Turquia, né? E essa cidade ela foi invadida e dominada pelos otomanos, né? Os otomanos eles eram muçulmanos, enquanto que Constantinopla era uma cidade de cristãos. Então, quando esse povo, né, otomano toma a cidade de Constantinopla, isso acontece ali no século XV, mais especificamente no ano de 1453. Então, a queda de Constantinopla marca para a história o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, né? Esse momento aí da queda de Constantinopla coincide também com o início das grandes navegações, que aí já é assunto para a Idade Moderna. Então, não esquece, quando a gente pensar na Idade Média, né, tem que lembrar que é um período histórico que está ali compreendido, né, um período de quase 1000 anos compreendido entre o fim do Império Romano e a queda de Constantinopla, tá? Esse é o período histórico Idade Média.